Éder Borges, Bruno Rossi, Guilherme Kilter, Renan Sesquim, Sidney Toaldo. 416-19/2025. Moção de apoio à Operação Centro Seguro. Esse projeto, essa proposição já estava em encaminhamento. O vereador Éder Borges estava com a palavra. 5 minutos para concluir o encaminhamento. Obrigado, presidente em exercício Noriceto. Então, encaminho o voto favorável a essa moção de apoio à Operação Centro Seguro, que vem trazer mais segurança à região central de Curitiba e a toda a nossa cidade, consequentemente. Eu aproveito esse encaminhamento para fazer aqui a defesa da Guarda Municipal, que foi mais uma vez atacada aqui nessa casa, e fazer mais uma colocação importante aqui. Esse sindicato da Guarda atua muito bem, sim, na questão salarial. Só que, para variar, é um sindicato ideológico, que aí tem um problema. Quando um agente de segurança age por legítima defesa, por exemplo, a esquerda é a primeira a vir atacar e destruir a vida daquele agente público. Então, se um lado luta por melhores salários, o que é muito justo, principalmente no caso da Guarda Municipal, porque os praças da nossa Guarda têm um salário absurdamente pequeno, principalmente para a função que eles cumprem da Costa. A importância da função, a periculosidade da função e o tanto que contribuem para a nossa sociedade. Só que agora não adianta nada defender melhores salários, planos de carreira. Isso é muito fácil. Contem comigo para isso sempre, por sinal esse sindicato nunca veio conversar comigo. Nunca me procurou, porque só ando com o pessoal do PT. Mas não tem problema. Eu estou à disposição para conversar. E estamos juntos, sim, por plano de carreira, melhores salários da Guarda Municipal. Mas, quando acontece o que aconteceu lá no Cine Passeio, que tem toda uma imprensa militante, e vem esculachar a Guarda Municipal, aí quem sai em defesa sou eu. Aí quem sai em defesa somos nós. E não o sindicato e não a esquerda. Guardas municipais, todo meu respeito à corporação. Encaminho, então, voto favorável, já discutimos bastante, eu penso que todos são favoráveis a um centro seguro e que as famílias voltem a frequentar o centro de Curitiba. E parabenizo, então, o prefeito Eduardo Pimentel, vice-prefeito Paulo Martins, coronel Hudson, da Polícia Militar, o comandante Celso, da Guarda Municipal, todos os envolvidos na Operação Centro Seguro. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito para fazer encaminhamento, o vereador Serginho do Posto. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu até um pouco de tempo, 5 minutos para o encaminhamento, mas a gente vai seguir o regimento interno. Mas ontem, no debate deste encaminhamento de voto, algumas falas aqui a gente precisa colocar uma reflexão e trazer fatos e verdades da forma que a gestão vem cumprindo ao longo desses 80 dias. Eu quero frisar que nós estamos com a gestão do prefeito Eduardo Pimentel, hoje praticamente 80 dias de gestão. E tem uma fala que o prefeito fez aqui, quando ele assumiu a prefeitura, ele disse da seguinte forma: para a equipe que assume comigo hoje, dou a recomendação expressa de austeridade, celeridade, zelo no trato dos recursos públicos que resultam dos impostos pagos pelos curitibanos. Recomendo também a atenção plena e absoluta na execução eficaz do plano de metas da nossa gestão e recomendo, de maneira especial, o permanente diálogo, dedicação humana e o máximo de cuidado com a nossa população. E quando o prefeito fez essa fala no seu discurso de posse, ele deixou claro
que os gestores, ou seja, o secretariado, independente de indicação política ou da sua escolha, terá que cumprir o plano de metas. E o plano de metas, ele faz parte de uma política pública. O município de Curitiba, ele tem pleno exercício administrativo e responsabilidade sobre a população de Curitiba, nos serviços públicos. E eu gostaria de fazer, e não é um balanço de 100 dias de mandato, que provavelmente ele virá até esta casa, mas eu queria enfatizar alguns pontos, principalmente em relação à fase da Guarda Municipal. Desde o início da gestão, a FAS vem trabalhando pelo fortalecimento de realizarem abordagem social para a população em situação de rua, encaminhamentos decorrentes da abordagem. A FAS implantou 8 equipes fixas, com 52 servidores, atuando exclusivamente com abordagem social na Regional Matriz, focadas na insistência por adesão do público aos serviços ofertados pelo município. Desde 17 de 3 de 2005, já foram realizadas 7.855 abordagens sociais, destacando que esta pessoa talvez tenha sido abordada mais de uma vez. Dentre outros serviços ofertados pela FAS, a população em situação de rua, destaca-se 2 programas, que é o FAS SOS, é o Centro Intersetorial de Atendimento à População em Situação de Rua, e o FAS, que é um serviço e é um complexo de serviços destinados exclusivamente para essa população. A atuação integrada entre as políticas públicas de assistência social, trabalho, emprego e saúde pública, e políticas sobre drogas. As pessoas ali atendidas contam com atendimento técnico especializado, encaminhamento social, alimentação, programas de qualificação profissional, encaminhamentos para vagas de emprego e entre outras atividades com vistas à superação da saída desses moradores em situação de rua. Outro serviço ofertado é a Casa da Acolhida e Regresso, o CAR, que é o atendimento primário para as famílias e pessoas em situação de desabrigo ou migrantes que chegam em Curitiba, diretamente na rodoviária. Esse serviço está sendo reestruturado com o objetivo de melhorar a interface entre os demais municípios para proporcionar o recâmbio digno com a pessoa que assim desejar, com consonância às prerrogativas de assistência social. As passagens para o retorno aos municípios são fornecidas pela FAS, quando a pessoa tem a intenção do retorno, a partir do atendimento técnico e com a devida referência ao município de origem. A FAS tem trabalhado também de forma articulada e integrada com as demais secretarias e órgãos municipais, quanto ao atendimento dessa população. Serginho, 30 segundos para concluir. 30 segundos, senhor presidente. Então, eu gostaria de ressaltar essa situação e também ressaltar o trabalho da Guarda Municipal que faz por Curitiba. A Guarda Municipal, os trabalhos relevantes que não só apenas a segurança, mas é um trabalho social, juntamente com a FAS. E quando eu falo da FAS, vereador Éder, vereador João Bétega, é uma secretaria que ela tem muita interface com as demais secretarias. Muito obrigado, vereador Serginho. Em todas as ocasiões, já encerrou meu tempo, obrigado, senhor presidente? Então devolvo a palavra, obrigado. Próxima vereadora inscrita para os encaminhamentos, vereadora Camila Gonda. Muito obrigada, vereador presidente em exercício Noriceto. Eu vou liberar a bancada da oposição, a bancada, né, na verdade o bloco, para que possam fazer a definitiva escolha a respeito dessa moção. Mas apenas gostaria de pontuar algumas questões aqui nesses 5 minutos que me restam de diálogo com os senhores vereadores. Como é bacana conversar a respeito da segurança pública, como é legal falar a respeito, né, das pessoas que estão em situação de rua de maneira humanizada.
de maneira cívica. O vereador Serginho sobe ali para fazer o encaminhamento e mesmo que às vezes pode até ser que nós tenhamos algum tipo de divergência em algum posicionamento, as divergências são sempre pontuadas de forma muito educada, de forma muito respeitada, mas principalmente de forma a valorizar os servidores e as servidoras que trabalham diariamente aqui na nossa cidade. Quando vocês atacam a FAS, quando vocês fazem um ataque aos servidores da prefeitura, que seja, esse ataque a todas as pessoas que fazem parte desse processo é um ataque também a toda a comunidade. Então, ontem, eu, de fato, depois da fala da professora Ângela, foi uma fala crítica tão somente ao modo pelo qual, naquele momento, não é mesmo, professora, naquela ação, a ação teve excessos. E quando a ação tem excessos, a gente vem e se posiciona. A gente se posiciona para falar a respeito disso. E aí os vereadores utilizaram da questão do Centro Vivo, utilizaram da questão da operação do centro, para simplesmente vir e não só atacar a população em situação de rua, não só atacar uma população que sim, também faz parte, também são curitibanos, também fazem parte, ocupam essa cidade, mas para além, atacaram e utilizaram desta moção para fazer ataques às vereadoras, sobretudo a vereadora professora Ângela, as mulheres da esquerda que ocupam esse bloco. E esses ataques a gente não vai tolerar. Me refiro agora ao vereador Olímpio. O vereador Olímpio fez um ataque ontem, estava fazendo um ataque na tribuna, e quando a gente começou a falar a respeito disso, quando eu pedi a ordem ao vereador Noriceto para que pudesse colocar em prática o artigo 104 e o artigo 108 do regimento interno, o vereador Olímpio disse que foi censurado. Censura, vereador Olímpio. A verdadeira censura que acontece é todas as vezes que você fala em nome da população que não tem voz aqui dentro. É todas as vezes que você sobe naquela tribuna sem nenhum conhecimento de mundo e fala de maneira um pouco precipitada a respeito das pessoas que ocupam a nossa cidade. E agora o vereador Olímpio, já que teve coragem de subir na tribuna e desferir aquelas questões, poderia olhar para a vereadora que está falando. Muito obrigada, vereador. Muito obrigada. Até porque o senhor, eu não sei quantos anos tem o senhor, me desculpe se eu estiver errada, mas eu acredito que tem idade para ser meu avô, então eu acho que poderia, inclusive, ter ali um pouco de respeito, né, com as vereadoras que estão falando e também um pouco de maturidade na hora da discussão. Então, é esse respeito que a gente espera, e é esse respeito que a gente espera aqui na Casa de Leis. Então, vou liberar o bloco para que possa votar de maneira humanizada, mas sempre lembrando que a gente tem que pensar, se a gente vai falar de segurança pública, é falar sobre o fortalecimento das equipes multidisciplinares, é falar sobre a capacitação de profissionais, é falar sobre o acesso à interseccionalidade dos projetos, sobre os protocolos de atendimento que devem envolver a saúde mental e, principalmente, os serviços de assistência social. Então, por favor, vereadores, quando vierem trazer esse debate à tona, não é para chamar de vagabundas as pessoas que ocupam a nossa cidade, mas é para, de verdade, fazer um trabalho interseccional e humanizado, que é o que essa casa merece e o povo precisa. Muito obrigada. Próxima vereadora inscrita para encaminhamento, vereadora Georgia Prats. Com a palavra. Obrigado, bom dia a todas, todos e todes. Bom, só gostaria de dizer que o vereador Serginho, ele trouxe aqui um debate muito importante, que é então, o vereador Serginho, que é essa esperança que a gente tem, né? Que a gente tenha ações que sejam de políticas integradas realmente, de políticas públicas que tragam caminhos para o que está acontecendo na cidade. Então, assim, o atual prefeito, ele trouxe mesmo, né, um debate de que haveria uma situação humanizada para lidar com as problemáticas de toda, né, a cidade. Então, assim, a gente espera realmente que seja um atendimento que se volte para isso, olhando as pessoas com muito cuidado, com muito carinho e também colocando, né, essa integração da política pública para funcionar. Porque a gente tem espaços hoje que a gente precisa melhorar, precisamos valorizar, mas que também podemos, né, utilizar desse serviço para fazer com que a gente tenha um centro seguro. E o debate ontem até trouxe, né, essa visão diferente, ele não está pautado, a segurança pública não é a polícia na rua violentando a população. Né? E quem pensa assim traz um discurso de ódio, um discurso de violência e marginaliza pessoas, né? E não é realmente o caminho. Eu acho realmente que nós devemos votar contrário, porque a moção, por mais que ela traga, né, um teor de vamos apoiar o centro seguro, o debate que foi feito aqui foi um debate extremo de ódio, de violência, e que não é realmente o que a gente espera que políticos façam. Né?
Mas, enfim, foi o que foi colocado e eu acho que a gente não pode corroborar dessa maneira. E sim, pensarmos que, sim, temos que atuar na Guarda Municipal, como agora, então, o vereador Éder Borges concorda, né? Pode ser que haja um vídeo aí na frente que vá para a página dizendo que defende a política, né, de melhorar o trabalho da GM também, no esquema de melhoria do trabalho de serviço público e também da vida dessas pessoas. E aí, volto a dizer, nós estamos já há bastante tempo debatendo isso e até agora não foi resolvido. Mas já que virou uma pauta nessa casa, talvez agora a gente consiga olhar de vez para a própria Guarda Municipal, para a gente resolver e fazer com que a violência lá fora seja menor e que a gente consiga, assim, ter uma sociedade mais humanizada e que não vai de acordo com nada do que foi dito aqui ontem, muito pelo contrário. Né? Ontem, então, foram levantadas questões muito violentas, como já bem apontou a vereadora Camila, e também transformando, né, o debate em direita e esquerda, o que é extremamente frágil, né, para a caminhada, porque tudo é culpa da esquerda. Se a esquerda pensa de forma a respeitar os direitos humanos, então sim, nós somos culpados e seremos sempre, porque não vemos outro caminho para a gente lidar com a sociedade, porque não somos, né, detentores da verdade, muito menos donos do mundo. Então, a gente acredita assim, partilhando de maneira bastante viável, educada, humanizada e de respeito, a gente consegue sim uma sociedade melhor. E aí, então, o vereador Serginho apontou que é esse o caminho que a prefeitura visa. Então, acho que diante do debate que foi posto, se votarmos a favor, vamos corroborar com todo esse discurso de ódio e acredito que não é o que nós queremos. Então, eu vou votar contrário também, como disse a vereadora Camila Gonda, a oposição está liberada, mas o voto contrário com certeza terão, porque não é esse debate que nós precisamos fazer. Precisamos estudar, analisar a cidade e, principalmente, como eu disse ontem, entender qual é o papel de um vereador para a gente sentar aqui e fazer qualquer tipo de discurso e não ultrapassar, né, as medidas achando que a polícia tem que ir no centro e bater na população e aí nós teremos um centro seguro. Muito pelo contrário. Né, o centro ele tem que ser ocupado, ele tem que ser um centro que seja vivo e precisa de pessoas para isso. Então, a população tem e merece todo o respeito dessa casa. E quando a gente não faz um discurso nesse sentido, a gente está, né, pecando aí, pensando que o ódio vai salvar. Se salva alguns, parabéns. Né, para a sociedade como um todo, não é esse caminho que a gente quer. E também, vereadora Ângela, quero me colocar aqui solidária à sua pessoa, porque, de fato, ontem o debate aqui foi extremamente violento. A violência de gênero, né, que os vereadores outrora estavam aqui dizendo que não cometiam, ela cada vez mais aparece, né? E a gente vai realmente colocando e cutucando sim, porque todas as vereadoras e todos os vereadores aqui que defendem, né, uma política sem violência de gênero, devem se atentar a si mesmos para não cometer isso cada vez que subam aqui no plenário para fazer qualquer tipo de fala odiosa. Então, meu voto com certeza será contrário, na esperança então de que a prefeitura realmente consiga fazer com que o centro seja habitável, seja vivo e que respeite principalmente as pessoas hoje que vivem marginalizadas e vulnerabilizadas por toda a ausência de política pública. Obrigado. Encerrados os encaminhamentos, vamos para a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários levantem a mão. Aprovado. Consulta se algum vereador deseja justificar o voto. Vereador Serginho. Serginho do posto e vereadora Tatiana, delegada Tatiana. Obrigado, senhor presidente. De fato, eu só quero trazer os dados que eu disse aqui da FAS, são dados reais. A prefeitura não é a prefeitura virtual. A prefeitura, de fato, tem feito ações de políticas públicas. E não há ausência de serviços por parte da prefeitura. O importante é dizer que um governo responsável é aquele que sabe onde tem o problema e faz políticas e gestão para que isso melhore. Nós sabemos que o problema da situação do morador de rua, em estado de morador de rua, ele vai além de um processo de segurança pública. Ele tem vários aspectos. Agora, o município tem atuado em várias frentes. A frente da defesa social, que a Guarda Municipal age e age de forma responsável. Ontem foi dito que o município fez um convite público e, na sequência, o próprio gestor, os próprios servidores fizeram, de forma truculenta, um atendimento. Não foi isso. A Guarda fez apreensão de 2 elementos que estavam pichando patrimônio. Isso que ocorreu. Os fatos estão bem claros nisso que ocorreu. Agora,
naquele momento que ocorre uma abordagem, a segurança do servidor público, que é o guarda municipal policial, ele não abre uma proximidade do diálogo, ele está fazendo uma ação. O vereador da Costa foi policial, a vereadora Tatiana também tem um conhecimento muito na área de segurança pública. Agora existe, e de fato, existe uma responsabilidade por parte da gestão em, de fato, atender da melhor forma a população. Esse redesenvolvimento do centro, eles são várias ações que a sociedade civil. O redesenvolvimento do centro, ele passa desde o atendimento desse cidadão, com melhorias no aspecto de segurança pública, melhorando o sistema viário, melhorando o calçamento da cidade, melhorando a pavimentação em ruas que precisam de melhoras. A iluminação pública é um fator de segurança, e parece-me que estão elencadas 52 ruas que terão essa melhoria nos próximos dias, nos próximos meses. É um programa para 4 anos ser implementado, e tem as ações. Delegado Rafael Viana tem feito ações contínuas à pasta que ele é responsável. E diga-se de passagem, delegado Rafael Viana, que está à frente à Guarda Municipal, tem visitado todos os espaços da Guarda Municipal e procurado, como foi no caso da semana passada, fazendo a entrega de postos e serviços. Mas um dado importante também a gente trazer aqui, em relação às outras capitais. É importante, é um tema que também sempre veio à discussão. Curitiba tem um piso salarial hoje de R$ 4.006. Goiânia, 3.700. Porto Alegre, 3.500. Recife, 3.500. Teresina, 3.000. João Pessoa, 2.600. O que acontece? Nós temos um projeto, que eu não sei se já foi aprovado, mas que quer instituir o piso nacional para a categoria de 3.845, ou seja, abaixo do que hoje o município vem pagando. Isso é o inicial da guarda. Se é um reconhecimento salarial, mas existe reconhecimento profissional. E aí eu quero trazer alguns dados disponibilizados a todos os vereadores e a população, que neste ano, o prefeito Eduardo Pimentel entregou 3 veículos ao Grupo de Operações Especiais GOI, ao Grupo de Operações COG, que é Operações de Cães, e o PPA, que é a Patrulha de Proteção Animal. Também, além disso, inaugurou, como eu disse, o módulo da Guarda da Praça Oswaldo Cruz. Também iniciou as tratativas com a realização de concurso público para a carreira, ou seja, mais aumento de efetivo. E atualmente o salário hoje da Guarda Municipal é em 2.671, porém todos recebem 50% a título de gratificação por segurança, chegando a R$ 4.006. Portanto, é um debate frequente o crescimento da carreira, é um debate constante em que os servidores buscam esta casa nos constantes planos que nós tivemos recentemente aprovados pela Câmara. 30 segundos. Mas a cidade, ela faz política pública em todos os setores, e não seria diferente a esse setor, em especial a esses 2 setores que hoje eu comentei. É o belo trabalho que a FAS faz, um esforço contínuo para que melhore essa condição, e também a nossa Guarda Municipal, que presta um excelente serviço à população de Curitiba. Então fica esses registros aqui, senhor presidente. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Próxima justificativa, a vereadora delegada Tatiana. Hoje eu subo nessa tribuna para fazer um elogio para a Guarda Municipal da nossa capital. Também, além da Guarda Municipal de Curitiba, um elogio às medidas e a todos os envolvidos no Centro Seguro, na tentativa de buscar mais efetividade na segurança das pessoas e do patrimônio público e do patrimônio das pessoas na nossa capital. O centro é um problema muito complexo, vereadora Geórgia, que envolve muitas áreas. Às vezes a gente acha de fora que é fácil apontar o dedo, criticar,
e, na verdade, ela é muito mais complexa. A segurança, como já outrora disse a professora Ângela, e muito bem disse, ele envolve várias disciplinas. Nós temos aqui, como obrigação como vereadores, apresentar ideias, projetos, proposições que possam melhorar a vida e assim a segurança pública nessas diversas áreas. Não apenas chegar aqui, apontar o dedo e criticar. A palavra e o papel aceitam qualquer coisa. Eu quero ver na prática aquilo que pode ser feito, que vai mudar a vida da sociedade em projetos e proposições reais, possíveis de serem concretizados. E aqui eu quero elogiar o prefeito nisso. Eu sou a primeira fiscal dessa casa na segurança pública, respeitando aqui a Tânia Guerreiro e também o Perdeu Piá, que foi policial por muitos anos. Todos aqui queremos segurança e sentimos a segurança. A segurança não é uma coisa que pode ser comprada com facilidade, diferente da saúde ou da educação. Nós precisamos todos aqui parar de criticar e apontar soluções. Por isso eu encaminhei ontem um projeto de lei para essa casa, que eu acredito que vai contribuir, vereador Serginho do Posto, com o prefeito e com a comunidade, que fala do programa Protege Curitiba, com o objetivo de conceder incentivos fiscais a estabelecimentos comerciais que adotem medidas de segurança, além das exigidas por lei, como a contratação de vigilantes e a instalação de câmeras de monitoramentos integradas ao programa de muralha digital. Explico, para que as forças de segurança pública, quando tiverem investigações criminais, possam usar essa imagem de forma rápida e ter acesso imediato. E com isso, em contrapartida, o município poderá oferecer redução do IPTU, ou mesmo do ISS, ou ainda das taxas administrativas, incentivando a colaboração do setor privado na ampliação da segurança urbana da nossa capital. E esse projeto, inclusive, eu vou mandar encaminhar para todas as cidades da região metropolitana, porque quando nós falamos em Curitiba, nós estamos falando na grande Curitiba. Não adianta só a gente pensar na nossa capital, nós temos que pensar no nosso Paraná, na nossa região metropolitana, que se confunde. Quanta gente, e mesmo nós, que temos conhecimento, muitas vezes, estamos num local, no outro lado da rua já é outro município. Nós precisamos pensar nas diversas áreas que nós podemos atuar. Alguma parte? Posso encerrar minha fala? Ok, perfeito, obrigado. É isso aí, gente. Essa é uma sugestão ao Executivo e nós esperamos que seja acatada com a maior brevidade possível. Obrigado. Próxima justificativa de voto, o vereador Éder Borges. Agradeço o voto favorável de quase todos. Apenas uma vereadora do PT votou contrário, para deixar bem claro aqui. Aqui ninguém está criminalizando população de rua ou criminalizando alguém. E a minha preocupação não é com a violência policial, é com a violência do marginal, do bandido. Porque a polícia não chega e dá um catiripapo em cidadão de bem, não. Tá? Então, eu vi que nós temos até uma moção de apoio para o Lula hoje. Então, isso deixa claro que é o pessoal que defende ladrão, que gosta de ladrão, que defende bandido a ponto de votar em ladrão. Mas depois nós falamos disso. Me solidarizo ao vereador Olímpio, que foi vítima de etarismo aqui hoje. Se fosse de esquerda, estaria fazendo mimimi aí, reclamando de violência de gênero. Mas agora tem uma situação séria que eu trago aqui, a vereadora Geórgia, que não está no plenário nesse momento, mas que terá a oportunidade de responder essa questão na sequência, quando ela fala que tem vereadores aqui que praticam violência de gênero. Violência de gênero é crime. Eu gostaria que ela apontasse nomes, que ela citasse nomes. Quem são esses vereadores? Bom que a vereadora retornou. Vereadora,
Vossa Excelência disse que aqui é praticada a violência de gênero, o que é crime. Gostaria, então, que Vossa Excelência, por gentileza, citasse essas violências e os vereadores, nominalmente. Pode ser. Pois não, vereador? Oi? O senhor encerrou? Não, estou aparteando a vereadora. Mas não está na parte, vereador, está na fase de justificativas, vereador, que não cabem a partes. É só o senhor concluir dentro do seu prazo. Infelizmente, não tem verdade. essa condição. Eu me esqueci, mas concluindo, imputação... Por favor, fique à vontade. Falsa imputação de crime é crime também, então é preciso que tenhamos muita responsabilidade. Eu venho com toda a serenidade a esse debate para chamar a atenção para isso. Então, é preciso ter cuidado, é preciso ter respeito nos nossos debates. Ontem ouvi palavras como preconceituosas, incoerentes, absurdas, que merecem tirar o foco da própria responsabilidade, covarde, e por aí vai. Então, vamos ter respeito com os colegas. Sim, aqui nesse plenário a discussão pega fogo, eu acho isso importante, esse é o fórum adequado para isso, mas nós não podemos perder o respeito e não podemos fazer falsa imputação de crime, sob pena de representação no Conselho de Ética. Então, peço atenção e peço também serenidade no debate, vereadora, ok? Por favor, sem ofensas, não estou ofendendo ninguém aqui, certo? É isso. Então, mais uma vez, agradeço o voto favorável e viva o Centro Seguro. Obrigado, presidente. Próximo vereador inscrito para a justificativa de voto, vereador João Bétega, União. Vou fazer daqui mesmo, tudo bem, senhor presidente? Ou precisa subir no plenário, ok? Justificativa o senhor pode fazer de onde o senhor se encontra na sua bancada, fique à vontade. Ok, muito obrigado. Quero primeiramente dar bom dia a todos os vereadores presentes aqui na casa. Eu quero agradecer ao vereador Serginho do Posto, líder do governo, que após o meu discurso de ontem veio conversar comigo no privado para oferecer uma reunião junto à FAES, ao Renan, que a gente não havia conseguido essa reunião. Ele falou que o prefeito fez questão de termos essa reunião, eu fico muito grato. O meu mandato, assim como o mandato do vereador da Costa, do vereador Bruno, é mandato independente, e a gente trouxe ontem várias sugestões ao Executivo de políticas públicas a serem aplicadas à população de rua, e eu fico feliz de saber que há esse espaço da gente poder conversar com o pessoal da FAES, eu fico muito contente. Nós estamos preferindo não trazer a público essas questões que nós criticamos na política da FAES nesse momento. A gente sabe que são apenas 80 dias de gestão, para dar tempo da gestão se organizar, de buscar soluções. E, ao mesmo tempo, fico triste com uma única questão, porque ontem eu trouxe argumentos técnicos aqui acerca de ideias de políticas públicas, assim como a delegada Tatiana trouxe aqui, até uma ótima sugestão executiva que ela trouxe aqui. Falei da triagem que a FAES deve fazer dos moradores de rua, para separar aqueles que são bandidos, daqueles que são drogados, daqueles que querem uma oportunidade, arranjar um emprego para poder sair da rua, poder buscar um internamento, poder ter dignidade real, e a gente traz nossas opiniões acerca do tema, que a gente acredita que o assistencialismo não é tão efetivo quanto terem políticas reais para a empregabilidade dessas pessoas. E a triagem seria um ótimo primeiro passo para a gente saber separar o joio do trigo. Quem é bandido e tem mandado de prisão em aberto, que seja reencaminhado para o sistema carcerário, quem quer uma oportunidade que possa conseguir essa oportunidade. E os vereadores da esquerda, em vez de debater com seriedade esse tipo de tema, trazem aqui falsas acusações, menosprezam os argumentos dos vereadores de direita, querendo tornar um ambiente apenas polarizado. A gente discorda da esquerda, traz aqui duras críticas à esquerda, mas nesse tema, que é um tema muito importante à cidade, eu, pelo menos ontem, trouxe questões, da minha opinião, um argumento técnico, temas relevantes à cidade, e alguns vereadores trazendo uma discussão voltada a menosprezar esse tipo de argumento. A vereadora Georgia até falando que ela conseguiu a reunião na FAES ou não por questões de comportamento, e utilizando a raça dela como uma questão que eu
hipoteticamente tenha menosprezado ela por essa razão, vereadora, jamais eu fiz esse tipo de coisa, discordo em tudo quase com a senhora, mas para mim qualquer ser humano é igual, independente da raça. Então acredito que esse tipo de pontuação não é necessária para trazer em plenário. Eu falo isso para a senhora com total delicadeza e respeito. Eu acredito que a gente tem que saber separar esse tipo de discussão para que a gente possa trazer à tona temas também relevantes à cidade. Quando acontecem aqui as moções, tanto trazidas pelos vereadores de direita quanto de esquerda, eu discuto essas moções e discuto de modo enfático. Eu sou um vereador combativo, fui eleito para isso, mas eu jamais ataquei a senhora na sua pessoa. O que eu ataco é as suas posições. Então, para mim, independente de raça, todo ser humano é igual. E fica aqui registrado esse meu posicionamento nessa casa, com total respeito à senhora, que eu tenho total razão em falar isso, que a senhora também é uma vereadora eleita, assim como eu, o povo votou na senhora, discordo dos seus posicionamentos, mas a senhora também foi eleita, assim como qualquer vereador dessa casa, e não trato a senhora como sendo inferior a qualquer pessoa aqui nessa casa, apenas discordo das suas posições políticas e vou continuar discordando. Sai nas minhas redes sociais os vídeos da senhora discordando de mim, assim como sai nas suas, os vídeos de hoje discordando da senhora. Inclusive o 15 Curitiba postou há pouco tempo lá um vídeo que a senhora fez com recortes meus, e pode fazer, faz parte do jogo, é o debate, é a democracia, fomos eleitos para debater as questões da cidade, o que é trazido a esse plenário. Agradeço aí a todos pelo tempo de fala e reforço aqui esse cumprimento à prefeitura por essa questão de poder me receber na FAES. Obrigado. Próxima vereadora inscrita para a justificativa é a professora Ângela, PSOL. A todas as pessoas presentes. Eu quero, na verdade, justificar por não ter conseguido votar, tá? O meu voto pelo conjunto da obra de ontem seria contra. Eu não sou, em hipótese alguma, contrária à Guarda Municipal. As minhas críticas são críticas a algumas atuações da Guarda. Muito pelo contrário, a gente defende que a Guarda que outras polícias possam se sindicalizar, assim como a Guarda, e poder reivindicar os seus direitos também. E quero agradecer aqui publicamente as companheiras Camila, a Geórgia, que fizeram a minha defesa, porque ontem eu subi naquela tribuna para defender os meus posicionamentos, eu não ataquei ninguém, fiz uma fala tranquila e, surpreendentemente, eu fui atacada no mínimo por 6, 7 vereadores nas suas falas na sequência. Então, se isso não é violência política de gênero, então eu não sei o que é. E fui atacada das coisas mais baixas, me ligaram a PCC, a estupradores, dizer que PCC financia nossos movimentos sociais. Então, toda essa baixaria também tem que ser respondida, tá? Nós também vamos tomar as medidas cabíveis para tudo isso. Então, só gostaria de justificar que, pelo conjunto da obra, o meu voto seria contra, tá? Muito obrigada. E quero mais uma vez reafirmar que o que eu falei aqui era para falar de caminhos para tornar a Curitiba uma cidade mais segura para todas as pessoas. Muito obrigada. Vereador Olímpio, próximo inscrito para a justificativa, PL. Bom, para variar, as vereadoras de esquerda utilizam sempre os mesmos argumentos. Atacar só porque você é homem, dizendo que tudo é violência de gênero. Não existe a possibilidade de uma discussão, mesmo que seja em um nível mais tranquilo ou mais enfático, como aconteceu hoje, porque sempre vai acabar na mesma situação. João Bétega é racista porque não sei o quê, o Olímpio é não sei o que lá porque ataca o gênero e blá, blá, blá. Mesmo que a gente foque simplesmente nos fatos, sempre quando elas perdem a argumentação, vira a cartada do racismo, do gênero, do etarismo, ou seja, agora eu virei o vovô da Camila Gonda aqui, né? É engraçado isso, é uma piada, é simplesmente uma piada isso que acontece, é por isso que nós somos tão criticados lá fora. Então, agora, por exemplo, nós estamos acompanhando aqui dois crimes
de duas vereadoras, de uma vereadora do PT e de uma vereadora do PSOL. A vereadora do PT faz a imputação falsa de crime por violência de gênero, sendo que na minha fala ou na fala de qualquer um dos outros vereadores aqui, nós nunca citamos o gênero da pessoa ou discutimos por causa do gênero, mas sim pelos seus posicionamentos políticos. E isso daqui é protegido pela lei. Nós temos aqui a função, mesmo que de forma mais enfática, de uma forma mais, talvez, considerada agressiva, defender as nossas opiniões e colocá-las na questão do posicionamento político. Então, não houve absolutamente nenhum, nem da minha parte ou de outro vereador aqui, ataques de gênero. Agora, vem a vereadora Ângela do PSOL dizer que ela foi atacada, como que ela falou aqui agora mesmo? De questões de também, que ela tem vinculação com o PCC. Em nenhum momento da minha fala foi falado em vinculação com o PCC. Eu falei aqui de ações do seu partido, inclusive eu não falei dela, eu falei que não me estranhava ela estar defendendo as pessoas continuarem nas ruas, sendo vítimas de traficantes, porque o partido dela defende anistia para traficantes, defende pequenos furtos, defende uma série de situações voltadas à legalização de drogas, uma série de situações voltadas à criminalidade e que me causa estranheza. Eu fiz um questionamento aqui. De onde vem o financiamento, não do partido, e eu deixei claro isso na minha fala, dos movimentos sociais ligados diretamente a esse partido e que são financiados para defender pautas ligadas à criminalidade, desencarceramento de presos, o fim da polícia militar, a legalização das drogas, a anistia de pessoas que foram presas portando drogas, como é o caso aqui de moradores em situação de rua, que muitas vezes são identificados como mulas do tráfico de drogas. Então, em nenhum momento eu fiz esse tipo de imputação. A senhora está cometendo um crime quando a senhora imputa a mim o crime de ter feito essa acusação. E se isso for levado também à frente, pode ter certeza que o nosso jurídico também vai levar, não só as suas falas de hoje, mas todas as suas falas que foram feitas desde o primeiro dia aqui nessa Câmara, e nós já temos um relatório completo com todas elas. A senhora vai responder também juridicamente pelos seus posicionamentos aqui e pela imputação de crimes que a senhora, a Wanda de Assis, Georgia Prats faz, a Éder Borges, João Bétega, Olímpio Araújo Júnior, da Costa e outros vereadores, Bruno Seco e outros vereadores aqui. Nós estamos unidos contra as suas narrativas e contra a sua militância que não está produzindo absolutamente nada nessa casa. Não vamos ficar quietos, você não vai nos calar, as demais vereadoras da esquerda aqui não vão calar as nossas vozes, nós vamos continuar lutando pelos nossos valores, pelo povo conservador de Curitiba, pelas coisas que nós acreditamos, dentro das nossas competências, dentro da lei, como sempre. E se eu falo numa voz mais alta e mais rígida, isso não é violência de gênero. Isso não é violência de gênero. Isso daqui é um debate entre políticos. Eu não vejo a senhora aqui como uma mulher. Eu vejo como uma vereadora que está aqui disposta a atacar, mas não está disposta a ouvir o nosso posicionamento. Muito obrigado. Pela Próximo vereador inscrito. Só um pouquinho, pela ordem. Por favor. Eu peço, não só Qual o artigo para invocar pela ordem, vereadora? Só quero que ele não levante o dedo para falar com a gente. Eu preciso que a vereadora levante o artigo, peça pela ordem novamente para que eu possa lhe conceder segundo as regras da casa. Enquanto isso, eu vou passar ao próximo vereador a fazer justificativa. A vereadora pode evocar novamente pelo artigo, eu lhe concedo a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Bruno Seco. Obrigado, presidente em exercício Leônidas. Eu quero registrar aqui, presidente, primeiramente parabenizar essa casa pela aprovação dessa moção. E quero dizer aqui ao vereador Lorenz, na nossa primeira reunião no Conselho de Ética, o vereador Lorenz, eu tenho a honra de ser o vice-presidente do Conselho de Ética, o vereador Lorenz é o presidente, o vereador Lorenz comentou, espero que esse conselho não seja tão acionado, vereador Lorenz, mas infelizmente me parece que é um fato inevitável, porque eu quero registrar, presidente, a minha lamentação com relação à questão violenta da qual a esquerda tem conduzido o debate aqui na Câmara. É como bem disse o vereador Olímpio, o vereador Bétega, o vereador Éder, perderam a mão completamente no debate, sabe? Não sei se há um desespero em defender as suas ideias, mas só que esse desespero, beirando a violência, isso é coisa de gente que não tem argumento, para defender as suas ideias, entendeu?
Você vê, por exemplo, moções que são até apresentadas, uma que ficou marcada, que é a da vereadora Georgia, falando, né, parabenizando o Coxa, do meu amigo Vinícius Lordello, pela ação contra o racismo. A vereadora começou a falar que, vamos ver, ali tem pessoas menos racistas, sabe? Então, assim, é uma forma sedenta de querer rotular os parlamentares dessa casa, que é uma questão questionável e digna de investigação por parte da Corregedoria. Peço para o nosso sempre atento corregedor Sidney Tualdo, que está na mesa agora, que observe atentamente essas questões, com certeza está observando, porque os rumos que essa casa tem tomado nos debates tem justamente a questão, tá sujo, tá difícil o negócio, sabe? São ofensas. Agora também com o vereador Olímpio, chamado, sabe, uma questão puramente etarista, isso o quê? Querendo dizer que não tem o lugar de fala que elas tanto dizem, né? Não tem lugar de fala só por questão de idade, não tem nada a ver isso, pelo amor de Deus, sabe? Então, assim, a esquerda se perde no debate, fala atrocidades, tem sofrido processos na corregedoria e depois fica reclamando, se vitimizando nas redes sociais, né? Porque sempre reclamam dos outros vereadores, né, de corte, mas são sempre com o microfone na lapela aqui, né, querendo garantir seu corte para as redes sociais e querer assim também expor os outros vereadores. Não tem problema, pode expor, é do jogo, é democrático, a gente aqui é pessoa pública, não tem problema. Mas agora, a violência e a ausência de serenidade no debate por parte da esquerda é uma coisa digna de repúdio dessa casa. Então, é importante fazer esse registro. Obrigado, presidente. Encerrada a justificativa,